A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica palácios reais. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para o concluir. Edificou a casa de bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro, vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em um número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre as colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela das 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quebradas e janelas opostas à janela, que em 3 fileiras. Depois fez salão das colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez uma sala de trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa em que moraria fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerrada para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras de grandes, pedras de 10 côvados, pedras de 8 côvados, por cima delas pedras de valor, cortadas segundo a medida, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedra cortada, a uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros de que Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, e trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede, ornamentos torcidos em forma de cadeias para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima, e uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram da obra de Líbanos, como na sala do trono, de 4 côvados, perto do bojo, próximo à borda da rede, e os capitéis que estavam nos altos das 2 colunas tinham 200 romãs dispostas em fileiras em redor sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo. Tendo levantado as colunas direitas, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim acabou as obras das colunas. E fez também o mar de fundição redondo, 10 côvados,
de uma borda até outra borda, de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo de sua borda, em redor havia colossíntidas. 10 em cada côvado estava em 2 fileiras fundidas. Quando se fundiu o mar, assentava-se no mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda como borda do copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes para cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura, e eram do seguinte modo: tinha painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins nas molduras de cima, e debaixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundido, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estavam dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era arredondada como obra de um pedestal e tinha diâmetro e 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados nos redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada rocha era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro, seus eixos como suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro do meio côvado de altura. Também ao alto de cada suporte, os apoios de painéis formavam uma peça só com ele. Na sua superfície, dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho, o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele. Meu Deus. Terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor, as 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam nos altos das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam
ao alto das colunas as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos de capitéis que estavam no alto das colunas, os 10 suportes, as 10 pias sobre eles, o mar com 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Nas planícies do Jordão, o rei fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas, as espevitadeiras também de ouro, também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso, os braseiros do ouro finíssimo, as dobradiças para a porta da casa interior, para o santo dos santos e as portas do santo lugar do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, prata, ouro, os utensílios, e os pôs entre o tesouro da casa do Senhor. E assim finalizamos o capítulo 7 do livro de 1 Reis. Deus te abençoe e te guarde. Aleluia.